Oh, maravilha! Estamos aqui mais uma vez e dessa vez nós estamos aqui com ele, com o professor, com o mestre, com o doutor Rony, onde vai estar no segundo bloco da nossa programação. Já está aí para que você possa estar vendo. Ele já está no nosso cenário e no próximo bloco da nossa programação ele vai estar falando com você, levando conhecimento para a sua vida. E eu costumo dizer, já começando o nosso programa, quero dizer para você, use seu dedo de Deus, sua mão de Deus e compartilhe da nossa programação, porque à medida que você compartilha do nosso programa, você está levando conhecimento para a nossa sociedade. E é tão maravilhoso quando nós levamos conhecimento, quando nós levamos a pessoa a entender aquilo que é certo e aquilo que é errado. Ela torna-se liberta. Por isso que o nome do nosso programa é Conhecendo a Liberdade. À medida que você conhece dos seus direitos, você vai ficar empoderado para que você possa decidir e seguir o seu caminho. Nós vamos começando, como sempre, orando, agradecendo ao nosso Deus. Você que está aí do outro lado, nós não estamos aqui para falar sobre religião, mas nós estamos aqui para falar sobre uma fé genuína, para falar sobre Jesus de Nazaré, para falar sobre a espiritualidade, uma força maior que nós temos além de nós. Aquilo que nós não podemos fazer, nós temos um Deus, nós temos uma espiritualidade, nós temos uma mente maior chamada Jesus, que ela pode fazer pelas nossas vidas. Aquilo que é impossível para o homem, aquilo que nós achamos que não podemos fazer, aquele relatório que você recebe, que talvez aquele diagnóstico que o médico diz não tem jeito, mas nós temos um Deus que ele diz: eu sou o Deus do impossível. Ei, deixa eu dizer para você, onde a medicina não pode chegar, a mão do Senhor começa a trabalhar. Deixa eu dizer para você, eu quero orar junto com você para agradecer ao nosso Deus por mais um dia estar aqui buscando do Senhor, por mais um dia estar com um profissional aqui que se desprendeu, teve de nos dar o prazer de estar junto conosco hoje para levar conhecimento para a sua vida. E hoje o tema é bastante relevante e eu quero você ligadinho na nossa programação. Então use seu dedo de Deus e sua mão de Deus. Outra coisa maravilhosa que você não precisa compartilhar somente com a nossa capital, somente com o nosso estado, mas você pode compartilhar com os demais países. Você pode compartilhar. Eu tenho um amigo lá nos Estados Unidos, eu tenho um amigo lá na Coreia do Sul, eu tenho um amigo lá nas Europas, eu tenho um amigo lá. Você pode compartilhar e o nosso programa vai chegar até aquela pessoa, levando conhecimento. Conhecereis a verdade, e a Bíblia nos diz, e a verdade nos libertará. Quando nós conhecemos aquilo que é certo e aquilo que é errado, nós podemos ser donos de nós mesmos. Então nós vamos começar orando e agradecendo o Senhor, que tem uma palavra do Senhor para a sua vida no primeiro bloco da nossa programação. Querido e eterno Deus, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui, louvando e glorificando o teu nome. Eu quero te agradecer desde já pelo dom da vida, por mais um dia poder estar aqui falando do Senhor. Quero te agradecer por este cenário, te agradecer pelos meus convidados que já estão aqui. Quero te agradecer pela vida, meu Deus, do pastor Jorge, da Bruna que está atrás das câmeras, para que esse programa possa ir ao ar. E quero também agradecer ao Senhor por todos que irão nos assistir, que estão nos assistindo, que irão nos assistir, por todos aqueles que vai parar um minuto, talvez tomando café, talvez jantando, talvez almoçando, ou talvez vai acordar no decorrer da madrugada e não tem nada para fazer e vai dizer, vou ligar no YouTube e vou assistir lá o programa Conhecendo a Liberdade. Então, quero orar por você também, que o Todo-Poderoso, ele possa alcançar a tua vida e derramar chuva de bênçãos sobre você. E lembre de uma coisa, aquilo que é impossível para você, é possível para Deus. Então, não desista, não pare de crer, creia tão somente. E quando eu digo para você crer, eu não estou mandando você crer em religião, porque religião, ela não pode salvar, mas eu digo para você, o Cristo Jesus, ele pode salvar a sua vida, ele pode entrar onde você não pode. Ele fez aquilo que religião nenhuma fez. Ele veio, morreu e ressuscitou
para nos dar vida e vida eterna. Não foi religião que subiu naquela cruz, mas quem subiu naquela cruz foi um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré, que resolveu dar a sua vida por toda a humanidade. E a Bíblia nos diz que ele não faz acepção de pessoa. A Bíblia nos diz que ele diz: vinde a mim como vocês estáis, vinde a mim como estáis. Ei, a Bíblia nos diz que o nosso fardo ele pode ser pesado, as nossas lutas podem ser difíceis. Ei, mas ele diz: troque o seu fardo pelo meu. Se você entrega para mim, o meu fardo é leve. Ele está dizendo: eu sou aquele que posso aliviar a sua dor. Então deixe que o nosso Deus alivie a sua dor e deixe que ele leve refrigério para a sua vida. A Bíblia nos diz no livro de Salmos, lá no Salmos 18, 30, ele diz assim: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. A Bíblia vai nos dizer que o Senhor, o nosso Deus, ele é refrigério, ele é o refrigério seguro para as nossas vidas. No momento o qual nós estamos alegres ou tristes, nós podemos agradecer ao nosso Deus. E a palavra do Senhor é provada para nos dar vitória, para nos abençoar. E ele diz: pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é o rochedo, senão o nosso Deus? E quem é Deus, senão o Senhor? A Bíblia nos diz que aquele que está cansado, ele é aquele que renova as forças daqueles que estão cansados. Ele é aquele que levanta aquele que está caído. Então, o nosso Deus, ele não pode fazer na sua vida. E quando eu estou dizendo nosso Deus, é porque ele é o meu Deus, ele é o teu Deus e ele é o Deus que pode abençoar a tua vida. Ele diz: ei, o que é demasiadamente grande que eu não posso fazer? A quem você compara que é Deus? Porque o mesmo Deus que cura uma gripe, o mesmo Deus, ele pode curar um câncer, ele pode curar uma AIDS, ele pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Então, creia tão somente. A Bíblia vai nos falar sobre 3 homens, e esses 3 homens, a Bíblia vai nos dizer que eles vão entrar, eles vão ser lançados dentro da fornalha. Sadraque, Mesaque e Abednego. E a Bíblia vai nos dizer que quando eles estavam dentro da fornalha, onde todos acharam que era o final, que não tinha mais jeito, a Bíblia vai nos dizer que é mandado o 4º homem, o homem da fornalha. Ele vai entrar dentro daquela fornalha e ele vai passear com aqueles 3 homens dentro da fornalha. E a Bíblia vai nos dizer que o rei vai chamar aqueles 3 servos para fora e vai observar que eles não tinham nem cheiro de fumaça e eles tinham sido lançados acorrentados, mas a Bíblia vai nos dizer que eles passeavam e conversavam dentro da fornalha desamarrados. A Bíblia vai nos dizer que naquele momento houve uma fé tamanha, mostrando que Deus é o Deus do impossível, é o Deus que entra na fornalha para dar vitória. Com isso eu estou trazendo para o dia de hoje. Talvez a fornalha que você está enfrentando é um problema que está acontecendo dentro da sua casa, dentro da sua família, e que você está achando que não tem mais jeito. Senhor, mas por que isso aconteceu? E o Senhor está dizendo: eu também sou o Deus que entro dentro da fornalha. Eu também sou o Deus que resolvo dentro da fornalha. Eu também sou o Deus que passeio dentro da fornalha. Então, tão somente creia, continue crendo, continue pedindo ao Senhor, que o Senhor vai levar livramento para a sua vida. Fica essa palavra ao seu coração e que o Todo-Poderoso assim possa estar abençoando a sua vida. Nós vamos de louvor, vamos de vinheta e daqui a pouco voltamos com ele, com o professor, mestre e doutor Rony. Nós vamos estar com ele conversando com você e eu tenho certeza que ele vai levar conhecimento para a sua vida. Então, compartilhe da nossa programação e seja abençoado em Cristo Jesus. Eu vi você chorar. Não desanime, essa prova vai passar. Quem espera sempre alcança, pode acreditar. Minha promessa não vai se esvair com o tempo.
tudo até aqui foi pra edificar a tua vida. Eu sei você não entendeu ainda que a tua história vai ser um memorial de superação. As feridas vão cicatrizar, vai ficar a experiência. Vai ser lindo o testemunho que você vai contar. Somente espera. Tem propósito no meu silêncio. Tem um propósito nesse processo. Aonde tem prova, tem vitória. Faz parte do propósito quando você chora. Tem propósito na aflição. Tem um propósito na provação. Hoje você não entende, mas amanhã saberá que faz parte do propósito pra te abençoar. As feridas vão cicatrizar, vai ficar a experiência. Vai ser lindo o testemunho que você vai contar. Somente espera. Tem propósito no meu silêncio. Tem um propósito nesse processo. Aonde tem prova, tem vitória. Faz parte do propósito quando você chora. Tem propósito na aflição. Tem um propósito na provação. Hoje você não entende, mas amanhã saberá que faz parte do propósito pra te abençoar. A sua vida será testemunho. Muitos em ti irão se espelhar. Você será uma carta viva em minhas mãos, com autoridade nessa geração. A sua vida será testemunho. Muitos em ti irão se espelhar. Você será uma carta viva em minhas mãos, com autoridade. Tem propósito no meu silêncio. Tem um propósito nesse processo. Aonde tem prova, tem vitória. Faz parte do propósito quando você chora. Tem propósito. Tem propósito. Hoje você não entende, mas amanhã saberá que faz parte do propósito. Tem propósito no meu silêncio. Tem propósito nesse processo. Aonde tem prova, tem vitória. Faz parte do propósito quando você chora. Tem propósito na aflição. Tem um propósito na provação. Hoje você não entende, mas amanhã saberá que faz parte do propósito pra te abençoar. Pra te abençoar. Pra te abençoar. Estamos começando a partir de agora. Entrevistas. Ô, Glória, e voltamos para o segundo bloco da nossa programação. E nada mais, nada menos que ele, professor, mestre, doutor, né, em educação. E nós vamos começar falando com ele, com o professor Rony, que eu quero que olhe para as câmeras e se apresente, diga quem você é. E vamos começar a conversar para levar conhecimento para essa sociedade. Muito bem. Eu gostaria de inicialmente agradecer. Jô, eu vou chamar assim na intimidade, vou me referir a você assim, porque dá a ideia de proximidade, né? E bom saber que daquela aluna curiosa surgiu uma oportunidade, né? A criação desse espaço, eu gostaria de parabenizar
pela Connect TV, e também por esse programa, que é um espaço privilegiado, né? Então, eu sou o professor Rony, é assim que eu gosto de ser chamado. Eu sou pedagogo, assistente social, mestre e doutor em educação, né? Conheci Jo porque é minha aluna da disciplina Filosofia e Cidadania, e a partir dessa disciplina nós levantamos questões importantes com o tema educação, desigualdades sociais, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu não posso deixar de esquecer que eu sou do município de Itabaianinha. Sim. Então eu sou Pode dar um alô pra sergipano lá. e eu quero dar um abraço especial aos ouvintes de Itabaianinha. Eita, então eu já vi que vai ter muita gente de Itabaianinha que vai ficar ligado na programação com ele, com esse maravilhoso professor que está aqui junto conosco, que eu tenho certeza que vai render muito essa programação, tenho certeza que vai ter uma audiência maravilhosa, que tem o povo de Itabaianinha, o povo também que ele já convocou aqui em Aracaju para estar assistindo o programa com ele, e pode ter certeza, nós estamos tratando hoje de um tema, assim, bastante relevante, bastante curioso também, e eu tenho certeza que vai agregar muito ao conhecimento de vocês, que nós vamos falar sobre educação e desigualdade social. E nada mais, nada menos que a gente começar perguntando, né? Aí nós, né, vamos entrar assim nas perguntas, nos questionamentos, né? Porque quando nós falamos sobre desigualdade social, então já cria, né, aquela expectativa em você que está aí nos assistindo, e você talvez que vai ter a curiosidade de dizer assim: esse conteúdo eu preciso levar para o meu amigo, esse conteúdo eu preciso levar para aquele crítico, esse conteúdo eu preciso levar para aquele outro que ainda não tem conhecimento. Então você está aí sendo convidada, convocado a estar passando o nosso programa. Vamos começar? Como você definiria a relação entre educação e desigualdade social? E por que esse tema é tão relevante atualmente? É uma baita pergunta, hein, Sim. Jo? Mas, assim, eu gostaria de inicialmente trazer o conceito de educação. Sim. Né? O que é educação, Jo? Sim. O que é? Coloquialmente, às vezes de forma informal, né? Você pode dizer, olha, tal pessoa é mal educada. Sim. Ou tal indivíduo não sabe se portar à mesa, não sabe entrar, não sabe sair, fala muito alto, não tem um gosto musical refinado, não frequenta bons restaurantes, é indiscreto. Logo, essa pessoa é taxada como mal educada, né? Sim. Então, esse é um conceito do senso comum, Sim. do que vem a ser, passa por o que vem a ser educação, né? Mas nós vamos, em nossa conversa, tratar a educação como transmissão de cultura. Sim, sim. Porque a cada geração não se inventa tudo, não é, Ju? Sim, sim. Então, esse processo de transmissão do conhecimento e da cultura historicamente acumulada, que passa para a próxima geração, é isso que eu vou chamar de educação. Sim. E não só eu, existem outros autores, como, por exemplo, Vitor Henrique Paro, é nele que eu estou me baseando para dar esse conceito de educação. É a transmissão da cultura de uma geração para outra. Sim. Né? E aí entenda como sinônimo, né? Educação, cultura, civilização. Sim. Né? Sim. E sempre se tem como sinônimo, né? E aí, se a gente pensar as sociedades mais letradas, vamos pensar assim, que protagonizaram a escrita e a leitura, né? A gente pode pensar a sociedade da Europa, né? Sim. Se a gente imaginar que lá, não é? E eu estou indo aí para a Idade Média, né? Século V, VI, VII, havia a difusão do livro, que é um objeto cultural. Sim. Né? Muito importante para essa transmissão de cultura. Sim. Existem outras sociedades que a cultura era transmitida oralmente, como, por exemplo, os incas, os astecas, os maias aqui na América. Não é? O Egito Antigo também era uma civilização, inclusive eles inventaram a escrita, os heliógrafos. Não é? Mas a Europa, não é, se fundou como uma sociedade letrada. E aí nós fomos colonizados por esses, não é? Pelos europeus portugueses. Sim. Não é? E aí eles trouxeram um modelo de educação deles para ser implantado aqui, especialmente pelos jesuítas. Sim, sim. Eu estou falando dos idos de 1500 e, para ser mais específico, 1559. Sim.
quando as primeiras missões jesuítas chegaram no Brasil, pela fé, a cruz e a espada, não é? Para fazer converter os gentios, não é? Fazer converter os índios que não tinham noção de pecado, de céu, de inferno, de purgatório. Sim. E aí houve um projeto de educação, não é? E agora aquele índio bárbaro, incivilizado, vai se tornar civilizado. E para isso houve um currículo, chamado Ad Studiorum, né, do latim. E aí, mas essa educação era... Que educação era essa, não é, Jô? Era educação para os filhos dos colonos, de uma elite que veio colonizar. Não era para todos. Hoje a gente tem o direito à educação para todos, mas não foi sempre assim. E aí, não é, avançando, não é, para o período imperial, nós tivemos também uma educação que não era para as massas, era sempre para as elites. Então nós já vemos... Um pouco privilegiado, né, professor? Um pouco privilegiado. Então nós temos aí um polo já que vai dividir. Educação vira sinônimo de capital cultural. Sim. Ou seja, eu tenho, você não tem. Não é? A gente fala do capital econômico, que é aquele que você guarda no banco. Sim, sim. Isso é Pierre Bourdieu, um sociólogo francês. Não é? E o capital cultural é pelos livros lidos, pela biblioteca que você tenha em casa, eventualmente, pelos diplomas e pelos certificados que você tem, porque isso confere, o notório saber confere. Não é um capital cultural legitima. Sim. Então, como esse projeto de educação que se instalou no Brasil era para as elites e para as massas, não é? Apenas dominar os rudimentos da leitura, escrita e do cálculo. Né? E se a gente pensar, saindo do Império agora na República, que a República já trazia, não é? A República Federativa do Brasil, ordem e progresso, é o que está escrito na nossa bandeira. Então já se trazia um projeto de educação para as massas, mas as massas para o trabalho. Sim. Não para uma formação intelectual, igual o filho das elites que ia estudar direito ou medicina, ou direito na Academia de Direito de Recife, ou em Coimbra, em Portugal, ou medicina no Rio de Janeiro ou na Bahia. Foram das primeiras, então era para as elites, o ensino superior era para as elites. Sim, sim. Jô não poderia, Rony tampouco, né? Então, na era Vargas, a educação já começa a atingir as massas, né? A República, mas uma educação voltada para o trabalho, né? Imagine que 90% a 80% da população era analfabeta. Sim. Por isso que você pega o RG do seu avô, muitas das vezes tem lá, não alfabetizado. Sim, Essa é uma herança cultural, não é? É uma herança, uma dívida histórica que nós temos. Então, para responder sua pergunta, que não é simples, é um tema de uma tese de doutorado. Sim. Por que a desigualdade é uma desigualdade educacional? E eu vou ousar em dizer que a escola, às vezes, contribui para reproduzir as desigualdades sociais que existem. Não é? Para os filhos das elites, uma formação enciclopédica, não é? E para as classes populares, não. Ou seja, para o filho do Ubemoto, para ele só ler, escrever e contar. Infelizmente. E para os filhos da elite, você pode escolher o que você quer ser, principalmente as profissões imperiais. Quais são as profissões imperiais? Uma tríade: medicina, direito e engenharia. Sim. Sim. Não é? Sim. E para o filho do moto-uber, da empregada doméstica, para esse apenas ler, escrever e contar. Sim. E nós vemos você falando, à medida que você vai falando, vai desencadeando muitas dúvidas, né? E vai desencadeando muitos questionamentos, né? O porquê, né? Dessa situação toda, porque se é falado para que todos tenham o mesmo direito, por que essa desigualdade? Né? Nós vamos observando no decorrer, né, do tempo, no decorrer do processo, nós vamos observando essas situações e muitas das vezes nós nos pegamos fazendo esses tipos de questionamento. Por isso que é muito importante aprender, é muito importante saber em todas as esferas, é importante a gente ter esse conhecimento. Eu quero saber de você mais quais são as principais causas da desigualdade social no contexto educacional brasileiro. As desigualdades sociais, para isso eu vou ter que ir lá com você na Revolução
industrial. Sim. Por que tão longe, não é? Por que tão longe começa lá na Inglaterra, não é? No século entre o século XVII e século XVIII, quando surge a máquina a vapor. Não foi só a máquina a vapor que foi inventada, mas uma nova subjetividade e uma nova forma de pobreza. Sim. Não é? Porque vamos dizer, a privação sempre existiu. Lá no período medieval, não é? Vamos dizer assim, o pobre sempre existiu, mas o pobre deveria existir porque se acreditava que fazendo a caridade se chegava ao céu. Então, aquele pobre serviria como instrumento para a elite, porque a pirâmide social no período medieval era a base povo, não é? Igreja, clero, né? O senhor feudal. Sim, então era sim. uma pirâmide quase que intransponível, Sim. né? A base o povo, senhor feudal e o clero. Então era uma pirâmide que não havia dinâmica. Só que com a Revolução Francesa, na França, em 1759, com os ideais de igualdade, liberdade e fraternidade que circulavam, não é? Em vários filósofos, Rousseau, Montesquieu, então se pensava que todos são iguais perante a lei, mas aí se surgia uma classe ali chamada burguesia. E a burguesia, o que são a burguesia? É os donos do meio de produção. Então, essa burguesia vai criar um modo de produção, que é o modo de produção capitalista. Né? Na Inglaterra surge a máquina a vapor e a Revolução Industrial, se cria a máquina. E cria uma nova forma de pobreza, que nós chamamos de pauperismo ou pauperização. É uma pobreza mais aguda, profunda, que nós conhecemos hoje, não é? Nas grandes cidades, é aquela pobreza completamente que entrega o indivíduo completamente degradado, indigente, não é? Então, essa é a desigualdade social que nós temos, não é? Numa sociedade capitalista. Sim. E Karl Marx dizia que as ideias de as desigualdades sociais se reproduzem nas desigualdades educacionais. Sim. Não é? Então, aquele indivíduo que está numa situação de vulnerabilidade social, ele estudou até a 5ª série, não é? Ou nunca frequentou escola porque teve que se inserir no mercado de trabalho precariamente. Sim. Não é? Então, as desigualdades econômicas se confundem com as desigualdades educacionais. Mas isso tem mudado, né? Para você não ficar triste, nem todo mundo aí que está me ouvindo ficar dizendo, nossa, não adianta fazer nada. Nas últimas 2 décadas, nós tivemos um governo, né, que pese as críticas que são necessárias fazer, mas nós tivemos uma política de expansão, não é? Primeiro, do ensino superior, com a criação dos institutos federais, a distribuição de bolsas. Isso mudou, né? Mudou, mas a cada processo de mudança nós temos reação também. Não é? E nós temos uma política de transferência direta de renda. Nós temos aqui, dos países da América Latina, o Brasil tem um programa que transfere renda há mais de 2 décadas, então isso também alavanca, não é? E uma das condicionalidades é a frequência escolar. Sim. Então, se entende na própria política pública que para superar as desigualdades econômicas é necessário se investir em educação. Então, uma das condicionalidades desse programa, que todo mundo sabe do que eu estou falando, não é? É a frequência da escola. Que nós estamos falando sobre Bolsa Família. Que bom que você falou, porque nós estamos falando sobre Bolsa Família. Sobre Bolsa Família. Bolsa Família eu poderia citar tantos outros, certo? Mas eu trago Bolsa Família como exemplo categórico, porque uma das condicionalidades é a frequência de 75%. Então já se entende que para romper com ciclos geracionais de pobreza, o que é isso, professor? É aquela pobreza que você herda do seu bisavô, do seu avô, do seu pai, da sua mãe. Então é uma herança, é um ciclo de geração. Para romper com esse ciclo geracional de pobreza, é necessário se investir em educação. Jô, a nossa desigualdade é tão absurda que, por exemplo, vou citar o nosso bairro Farolândia. Nós temos desigualdades visíveis aqui. Nós temos, vamos dizer, casas, apartamentos que com valor muito superior
de pessoas que vivem em casa de papelão aqui na Farolândia. Sim. Então, nós estamos tão perto, mas tão longe. Esse indivíduo que mora numa casa de papelão, ele levaria 6 gerações para ele superar o estado de pobreza, de indigência total. Então, as desigualdades sociais no Brasil se confundem, né? Eu já disse isso, com as desigualdades educacionais, porque são ciclos geracionais, é uma herança. É igual o DNA, né? Professor, me diga uma coisa, vamos trazer para o hoje. Eu gostei, né, da gente falar sobre Bolsa Família. Sim. Gostei sobre a gente falar também daqui do bairro da Farolândia. Vamos trazer, hoje você, quando começou o programa, você falou que é assistente social também, né? Então, assistente social, nós sabemos que visita lares, né? E eu gosto de trabalhar com o aqui, o agora, com o ver, com conhecer. Pode, assim, sem falar nomes, sem citar, pode falar um pouco sobre essa desigualdade social no contexto que você está vivendo, que nós estamos vivendo hoje? Eu vejo as desigualdades sociais no Brasil e em Sergipe, mais especialmente, assim, muito alarmantes. Sim. Porque eu tenho viajado no interior do estado. Sim. Né? Eu conheço os povoados, os rincões mais distantes. Primeira coisa que eu percebo, que tem uma aluna minha que está estudando isso, o fechamento das escolas do campo. A Deide, já vou deixar o nome dela aqui e quero que você convide para o próximo quadro. Sim. A Deide está estudando o processo de fechamento das escolas do campo. Então, isso deixa o campo mais abandonado. Sim. E se eu vou para um meio rural, você percebe as desigualdades sociais de forma mais gritante. Primeiro, porque a configuração das desigualdades sociais, ela muda. Na cidade, você tem uma pobreza ligada à marginalidade. E no campo, você tem uma pobreza ligada ao completo abandono e ausência de políticas públicas de toda a natureza. Então, isso eu tenho observado o fechamento de escolas com muita preocupação no campo, né? Nas áreas rurais. Sim. Então, eu tenho observado muita insegurança alimentar e nutricional. O que é isso? Não é? Imagine que no sul do estado nós somos fortes em citricultura, que é a produção de laranja, mas crianças com déficit de vitamina C. Sim. Eu tenho visitado crianças, não é, em completa situação de abandono, negligência. A de 5 anos toma conta da de 2. Eu tenho observado. Não é? Eu tenho observado muito... jovens de 23, 22 anos sem a mínima perspectiva de olhar para o futuro. Porque, Jo, assim, como o lúdico está para a infância, a esperança está para a juventude. Sim. Uma juventude que não pensa em uma educação para além do capital. Porque nós temos que olhar. Eu falei de um monte de coisa aqui com você que você diz, nossa, não vai adiantar fazer nada porque está todo mundo... Tá tudo perdido. A juventude não olha assim. A juventude, quando você tem 18, 19, 20 anos, que você começa a ler, você tem que imaginar que Che Guevara. Ele olhava para o horizonte. E é aquele olhar de Che Guevara, é o olhar da juventude. Depois você vai ficar velho e vai ver que não adiantou muito. Mas a juventude é própria da juventude, né? Verdade. Milton Nascimento, quando escreveu a canção Coração de Estudante, ele tem um trecho que diz assim: já lhe tiraram tanta coisa, mas se renova a esperança. Coração de estudante, há que se cuidar da vida, há que se cuidar das pessoas. Então, coração de estudante é o coração vibrante. E se eu encontro um jovem, não é porque ele está no campo, não, mas completamente desesperançado, sem autonomia, sem a rédea da sua vida, sem protagonismo nenhum, isso é um atestado de fracasso do país. O jovem é que tem a força para mudar. O jovem tem a disposição. O que ele lê, ele já quer aplicar amanhã, ele não quer esperar. Verdade. Entendeu? Então, esse impulso da juventude, essa força motriz, tem que vir com a educação, porque senão nós vamos vivenciar uma juventude falida. Vou citar agora o Edson Gomes: sociedade falida, juventude falida.
né? Então, a juventude, eu tenho observado essa juventude, uma juventude apática, uma juventude indecisa, por conta do quê? Da falta de educação. Sim. A escola do campo fechou, não é? E aí ele se vê completamente desacreditado. E no campo é o lugar dele, ele não precisa vir para a cidade, ele não precisa comprar uma Ferrari, ele não precisa comprar uma cobertura. No campo ele pode assumir o protagonismo. Sim. Né? Ele pode formar uma associação, Sim. ele pode formar ali um viveiro, ele pode formar ali, pode fazer um curso de engenharia florestal, de engenharia de pesca. Quais são as potencialidades? Eu visitei Pinhão, lá o forte é o milho. O que é que a gente pode fazer aqui com esse milho? Plantar o milho, vender Plantar, o milho. vender. E o que é que eu posso expandir essa experiência? Sim. Então, o jovem tem isso na cabeça, né? Como é maravilhoso quando a gente fala sobre isso, né, professor? Professor, nesse sentido que você está falando sobre juventude, sobre a vontade que o jovem tem de aplicar tudo aquilo que ele procura entender, o que você faria? O que você... Né? Você jogou uma questão agora. O que você faria, assim, né? Nesses lugares que você tem ido, que você falou da tristeza de ver escolas fechando, que você falou de ver os jovens como eles estão. O que você faria, professor? Olha, primeiro, não é? Na Roma Antiga, tem que ir lá na Roma Antiga, né? Tem uma política antiga, para o povo, pão e circo. Então, são vários os vilões da nossa juventude. Os jogos de azar é um vilão. Sim. Os influencers que oferecem humor pobre para pobres, outro vilão. São os maiores vilões da juventude. Porque aquele jovem, ele pensa na ascensão momentânea. Sim. Né? Não precisa estudar, não precisa correr atrás, não precisa ralar. Não é? Então ele crê num enriquecimento efêmero, rápido, e não se acredita nessa construção difícil. E junto a isso nós vemos a crise nas licenciaturas, ninguém quer ser professor, não é? Porque ganha pouco, ganha mal. Então, o que eu faria, Ju? O que faria o professor Rony? Eita, que questão. Porque o problema é fácil achar, né, Ju? O problema é fácil. Vamos ver agora a Primeiro, solução. Ju, a solução. Proibir. Acho que tem que ter uma política de proibição, a palavra é essa. De uso de celulares e de redes sociais, como está sendo ofertado para a nossa juventude. Mas não é só proibição. Se você proíbe, você oferta o quê? O que é que você oferta? Aí, primeiro, eu pensaria expansão dos institutos federais para o interior do estado. Sim. Reativação das escolas do campo. Sim. Uma política de interiorização de esportes. Juventude ama esporte. Sim. Uma política de incentivo para esses jovens fazerem intercâmbio, conhecerem outros países, conhecerem outras línguas, fortalecer o ensino médio integral, não é? Fortalecer o pé de meia que ele já existe, não é? Que fortalecer, que é uma política também de distribuição de renda. O pior IDEB está no ensino médio, que é 4,2. Por que o ensino médio? Por um lado, o jovem que está no século XXI, às vezes a escola está no século XIX. É uma crítica também. Sim. Quadrigiz não funciona mais com a nossa juventude. Eles querem o novo, eles estão no século XXI, eles estão nos gamers. Então, que a escola também, de certa forma, possa abraçar, não é? Eu sei que eu estou falando de uma instituição, não é? Que é cheia de passado e que olha para o futuro. Sim. Porque a escola é uma instituição cheia de passado, mas ela olha para o futuro. Sim. A biblioteca está cheia de livros antigos, mas ela olha para o futuro. Né? Então, esse é o grande desafio. O que você me perguntou é uma resposta de milhões. Né? O que fazer? Interiorizar todos os serviços, programas e projetos para trazer o protagonismo da juventude.
para tirar aquele jovem apático, ocioso dos bares, que é uma presa fácil. Sim. Não é? Não é que você lhe ofereça um entretenimento de qualidade. Isso, é isso que eu já estou observando, Porque a sua solução. comida é pasta, bebida é água. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Entretenimento, música boa, shows, concertos. Não é que levem esse jovem a pensar e a se divertir. Porque a diversão faz parte, meu bem. Eu canto e danço. Ô, professor, sem precisar estar o tempo todo no celular. Claro. Tem se falado que nós somos uma geração da cabeça baixa. Sim. Que geração é essa? Porque a gente tá sempre ali. Tá. E você esquece de olhar no olho. Sim. Você esquece de olhar para os lados. Sim. E emburrece também, viu, Jô? É verdade. Porque você não lê mais. Sim. Aí quando você vai ler Chartier, não é, Gilmara? Aí você tem dor de cabeça. Dá sono, né? Dá sono, não tô entendendo. Você vai ler Dom Quixote, escrito há 500 anos atrás. Não tô entendendo nada, porque você vai mobilizar outra parte do cérebro. Sim. Porque se você vai rolando no dedo, Aham. aquilo ali vai lhe deixando o cérebro assim, sufocado naquilo. Sim. E se você vai mobilizar outras partes, dá trabalho, dá difícil. O museu fica chato. Sai da zona de conforto, Sai né? da zona de conforto. Então, meus amados, você já está aí ouvindo o nosso bate-papo. É sair da zona de conforto, né? Eu gostei muito, por isso que eu lancei essa pergunta para o professor, porque eu sei que ele estava apto para responder, né? Para levar, mostrar a você que você, no campo, você estando no campo, você estando na cidade, você pode ser dono de si mesmo. Você pode ser o protagonista da sua história. Onde você estiver, você pode ser o protagonista da sua história. Né? O professor acabou de falar que ele é de Itabaianinha, eu também sou do interior do estado, né? Perto também, né? De onde é que de você lá, é? de Itabaiana. Muito bem. De Itabaiana, então, nós somos de lá e nós resolvemos fazer a nossa história, ser o protagonista das nossas vidas. Então, você, seja no campo, seja na cidade, você pode sim ser o protagonista da sua vida. Outra coisa que me deixou curiosa, né? E eu sei que vai deixar o público curioso também. Você me falou que é de Itabaianinha, você que tem várias formações, você que já é mestre, que já é doutor. Eu quero saber de você. Você me falou nos bastidores que já foi para a Europa, que já foi para isso, que já foi para aquilo. Para você, o que é sair do interior do estado de Sergipe, como Itabaianinha, né? Eu sei que Itabaianinha é maravilhosa. Amo o pessoal lá de Itabaianinha. Que Deus abençoe vocês. Mas eu quero saber para você, saindo de Itabaianinha, um jovem que sai de Itabaianinha, que talvez muitos olharam e disseram, não vai muito longe, né? Nós sabemos disso, que tem as críticas. Quando você se encontrou fora daqui do nosso país, o que você, quando você chegou lá do outro lado, quando você observou, quando você viu os outros cidadãos, a cultura, a maneira que eles viviam, o que você sentiu? Jô, boa pergunta. A minha viagem começou no quintal de casa. Né? Não precisa você subir no avião de fato ir. Ela tem que nascer dentro de você. Sim. É uma ambição, um sonho, um projeto que já nasce dentro de você e você alimenta. E você tem que ter estratégia também para que isso se concretize. Sim. Então, Jô, assim, eu vim de todas as dificuldades de uma criança, de um jovem, de um adolescente que vem do interior. A oferta cultural, assim, Itabaianinha tem o pífano, tem o carnaval, Itabaianinha tem quadrilhas juninas, não é? Temos a festa da nossa padroeira, tem um reduto cultural importante, a Cidade dos Anões, não é? E ali a régua e o compasso. É como Gilberto Gil. A Bahia já me deu régua e compasso. Ele ia para todo lugar, mas ele tem a régua e o compasso, né? Então Itabaianinha foi que me deu minha régua e compasso. Itapicuru deu a Gilmara a régua e compasso, não é? Tem um lugar sempre que a gente pega a régua e o compasso. Sim. Então, a partir dali você vai, né? Então, eu comecei na biblioteca da minha cidade. Ali tem uma enciclopédia chamada Tesouro da Juventude. Então a viagem já começa ali. Sim. Entendeu? Entendi. A viagem começa ali.
e você já começa a entender que existe o outro diferente de você. Sim. E aí, claro, tive reprovações. Sim. Eu fui reprovado no meu primeiro vestibular, foi minha primeira decepção. Mas eu recebi a notícia da minha reprovação, parece autoajuda, mas não é. Eu recebi a notícia da minha reprovação 5 horas da tarde, 7 horas já estava em outra coisa. Você tem que aprender a fechar a porta sem olhar, de costas. Sim. Você que está em casa, fechar a porta de costas. O que é isso? Não fica olhando, mas se eu tivesse passado. Sim. E eu poderia ter feito diferente. Não, você tem que fechar a porta de costas, sem ficar olhando. É igual a mulher de Ló, não é? Sim. Essa metáfora bíblica ajuda. A mulher de Ló não olha pra trás, Sodoma e Gomorra. Aí ela olhou e virou estátua. Não pode. Não avançou. Ela precisava avançar. Aí eu fiz igual a mulher de Ló, não olhei pra trás. Reprovei nessa, mas eu vou. E aí era um curso que eu não queria. Um curso que eu não queria. Era algo que eu não queria fazer. Mas eu sabia o que eu não queria. Que é importante. Sim. Às vezes o jovem não sabe o que quer, mas você não sabe o que quer, tudo bem, mas tem que saber o que não quer. Eu não queria ficar para trás. Eu queria assumir a cena. Então eu peguei e disse, então eu vou fazer serviço social. Quando eu entrei no curso, aí eu disse, eu vou fazer dessa fenda um grande caminho. E fiz. Sou professor do curso de serviço social até hoje, trabalho como assistente social na Secretaria de Estado, né? Sou professor do curso de serviço social na Universidade de Tiradentes. Então, ele me constitui, que são 15 anos. E eu lembro de Marina Silva, que foi ministra do Meio Ambiente. Ela teve malária e foi alfabetizada aos 14 anos pelo Mobral, que foi o Movimento Brasileiro de Alfabetização. Foi um projeto da ditadura militar de alfabetização, né? O Mobral. Ela foi alfabetizada aos 14 anos. Então, você que está em casa, tem a educação de jovens e adultos, EJA, procure. Sim. Não é você que não chegou, não teve essa oportunidade, mas você está vivo. Sim, não é? sim. Você está vivo, procure. Sim. Não é? Então é isso, Jô. Então, assim, aí eu, terminando o curso de serviço social, sempre comecei a fazer minhas primeiras viagens. E eram viagens pedagógicas. O que é isso que eu digo? Primeiro lugar que você procura, o museu, cadê? Ontem eu fui para Frei Paulo, interior do estado. Tem um museu chamado Museu em Alagadiço, que é um povoado de Frei Paulo, o Museu do Cangaço. Você acha que eu não fui? Foi. Óbvio que eu fui. E um rapaz tomando conta do museu, tava almoçando em casa. Eu falei, por favor, abra para mim que eu vim de tão longe. Numa cidade, o mesmo encanto que eu entrei, quando eu vi o Louvre, que eu vi a Mona Lisa, foi o mesmo encanto que eu vi ontem. Quem gosta de arte é assim. Sim. Não importa se você está em Itabaianinha, se você está em Itapicuru, se você está não sei aonde, você tem que apreciar a arte com o mesmo espanto que você já tem aquele olhar educado para ver a arte, né? Quem sabe apreciar um pôr do sol no Mangue Seco, sabe apreciar um pôr do sol em Mykonos, em qualquer lugar. Sim. Tá dentro de você. O cidadão do mundo tá dentro de você. E é óbvio, é bom viajar também, não é? Mas com essa mentalidade de que você tá indo conhecer outra gastronomia, outra experiência, outra cultura. E para isso você não precisa, uma dica, restaurante caro, você não precisa ficar hospedado no melhor hotel, não precisa se enrolar na melhor coberta, não é? Porque o viajante está na cabeça. Então é muito importante, gente, quando ele falou que a viagem começou em Itabaianinha, quando ele falou que a viagem começou na biblioteca a qual ele ia, à medida que você vai lendo, você vai planejando o seu futuro. Você pode planejar o seu futuro, você pode já se ver viajando de avião antes mesmo de você estar dentro do avião. Isso é que eu chamo de projeto, isso é que eu chamo de fé,
Porque a Bíblia nos diz que fé é a certeza e a convicção daquilo que eu ainda não estou vendo, mas eu tenho certeza que vai acontecer. Então, dentro de você, mesmo antes de você se ver dentro do avião, você já acreditava que você estaria dentro do avião. E assim aconteceu na vida do professor Rony. Então, pode acontecer na sua vida também. Não foi só porque, não é porque ele é privilegiado, não. Ele buscou. Não é você ficar prostrado, não é você ficar só sonhando. Eu vou sonhar e eu não vou estudar, eu vou sonhar e eu não vou fazer, eu não vou correr atrás. Não. Nada vai cair no quintal da sua casa. Você tem que correr, tem que fazer como ele. Ele simplesmente não olhou para trás, ele não olhou para a reprovação, que ele poderia ter olhado, poderia ter ficado triste. Claro, ele ficou triste ali naquele momento, mas depois, ele levantou a cabeça e deu a volta por cima. Então, Gonzaguinha. Levanta a cabeça, sacuda a poeira, dá a volta por e cima. dê a volta por cima. Então, vale a pena você levantar a sua cabeça, sacudir a poeira, deixa o problema de lado e dá a volta por cima, olha para frente e saiba que tem vitória para sua vida. Para encerrar a nossa programação, porque nosso horário está vencido, eu quero que você deixe aí uma dica, uma palavra de força, de fé, uma palavra de conhecimento para eles que vão nos assistir amanhã na nossa programação e para eles que vão assistir no decorrer dessa semana, no decorrer desse mês, no decorrer do ano. Tem um provérbio mexicano que diz assim: ler para lograr em grande. Ou vou traduzir, né? Leia para conquistar alto. Leia tudo. Leia a revista Capricho, leia a bula de remédio, leia aquele livro didático do seu filho que ficou lá escondido. Ninguém sai perdendo quando lê. Leia a Bíblia, né? Sim. Foi um dos primeiros livros a serem impressos na prensa de Gutenberg, não é? Leia, porque quem lê se informa, conhece o mundo sem sair de casa. Então, para você que está em casa, eu deixo essa mensagem: otimismo, não é? Perseverança, uma boa dose, não é? De autoestima, isso nos ajuda. E é isso. E se vocês estão me assistindo, sinal que vocês sabem escolher bem. Se vocês estão assistindo o programa de Jô, sinal que vocês sabem o que é bom. Quer deixar algum beijo, algum abraço para seus pais, para o pessoal que está nos assistindo? Sim, especialmente para os meus alunos, né? Jô está contemplada. Eu bom. quero deixar um forte abraço para os meus alunos. Quero agradecer a Gilmara por ter sempre me assessorado, né? Eu agora tenho Vem assessor. cá, Gilmara. Gilmara, vem cá, Vai Gilmara. lá. Gilmara é minha aluna. Gente, aqui é Gilmara. Olha só, foca aqui. Olha, aqui é aluna de mestrado, né, do professor Rony. Nos conhecemos também na sala de aula, maravilhosa aí também, né? Ela estava ali junto conosco a semana passada, na sala de aula, gente, maravilhoso ali, olhando o nosso seminário e anotando tudo, viu? E eu só observando ela, né? E ela anotando tudo direitinho. Aí disse, vou passar tudo pro professor. Eu digo, meu Deus! Mas ela é maravilhosa, com certeza vai estar em um dos nossos programas que vai agregar conhecimento para você também. Com certeza. Viu? Obrigada. Obrigado. Gente, no demais, né? Nós vamos ficando por aqui, mas não podemos deixar, né, pastor Jorge, de anunciar o Insta do professor, né? Tá aí o Insta do professor. Eu quero que você siga lá o professor, com certeza ele tem dicas para passar para vocês. Eu já estou vendo que ele participou de um podcast. Sim. Olha aí, já estou vendo aí, Edu. né? Olha aí só, ele participou. Então segue lá o professor Rony, entre em contato com ele, deixa lá sua mensagem lá no direct dele, né? Uma mensagem, deixa uma sugestão para ele, deixa uma pergunta também lá para ele, que no momento certo ele vai responder. Também quero deixar o Insta da Louvor para Cristo, né? Não, da pastora Jô, que já está aí, né? O Insta da pastora Jô, que já está aí. Você também pode estar entrando em contato comigo. Quero deixar também o Insta da Louvor para Cristo. Você também pode estar, sim, entrando em contato e deixando lá sua dica, sua sugestão para as nossas programações. Quero deixar da Converte TV também, que pode ter certeza que você vai ser bem recebido, você vai ser acolhido para deixar qualquer sugestão. Quero deixar também, né? Quero mostrar aqui, né, Bruna?
Deixa eu mostrar aqui. Gente, esse aqui foi brinde que eu ganhei do ateliê Ciele Bag. Tá aqui, gente. Foca aqui, pastor Jorge. Oh, show de bola. Tá aqui, gente. Eu ganhei esse brinde essa semana e eu estou aí anunciando para vocês, né? Mostrando, só não vou abrir, né? Porque vocês já sabem bolsa de mulher bolsa como é, né? Mas está aqui da Ciele Bag, do ateliê Ciele Bag, e você pode estar entrando também em contato com ela, que pode ter certeza, ela está fazendo bolsas de todos os tipos, tanto feminina como masculina, ela vai estar fazendo para você. Então, isso aqui foi brinde da Ciele Bag. E você também, que quer anunciar o seu material na nossa programação, você também pode estar entrando em contato com a Louvor para Cristo, entrando em contato com a pastora Jo, você pode estar entrando em contato, que com certeza nós vamos também estar divulgando o seu material, o seu comércio na nossa programação. No demais, nós vamos ficando por aqui, deixando muita graça, muita paz, muita luz para a sua vida em Cristo Jesus.